Olá! Sabem, no coração de qualquer democracia existe um livro de regras mestre, a Constituição. Mas como a gente garante que todas as outras leis que são criadas sigam essas regras à risca? Pois é exatamente isso que vamos desvendar hoje, um mecanismo que funciona como o grande guardião da nossa lei maior. Ok, vamos pensar numa situação bem prática. Imagina só, o Congresso vai lá e aprova uma lei novinha em folha. Só que essa lei bate de frente com um direito fundamental, algo que está lá cravado na Constituição. E aí? Quem é que apita esse jogo? Quem levanta a bandeira e diz, opa, essa jogada não valeu? Essa pergunta é basicamente a razão de existir o controle de constitucionalidade. E aqui está a resposta. O controle de constitucionalidade é, na essência, o juiz do nosso sistema de leis. É o processo que faz essa verificação, que checa se as leis, os decretos, enfim, os atos do poder público estão todos alinhados com a Constituição. Porque sem esse controle, a nossa Constituição seria só um belo documento, né? Uma carta de intenções. Agora, uma coisa bem interessante do nosso sistema aqui no Brasil é que não existe um jeito só de fazer essa checagem. Na verdade, a gente tem dois sistemas que rodam ao mesmo tempo, em paralelo. Vamos entender como cada um deles funciona. Olha só que legal essa comparação. De um lado, a gente tem o controle difuso. Pensa assim, qualquer juiz, em qualquer tribunal do país, está lá julgando um caso concreto. Sei lá, uma disputa por causa de imposto. Se esse juiz entender que a lei que deveria ser aplicada ali é inconstitucional, ele pode simplesmente deixar de aplicar. Só que essa decisão, em regra, só vale para aquelas pessoas envolvidas no processo, o que a gente chama de efeito inter partes. Do outro lado, o jogo é outro. No controle concentrado, a coisa sobe de nível. Aqui, só o Supremo Tribunal Federal, o STF, pode jogar. Ele vai analisar a lei em si, em tese, de forma abstrata. E a decisão dele? Essa tem efeito erga omnes, que em latim quer dizer vale para todo mundo. É uma diferença e tanto. Então, para esse controle mais poderoso, o concentrado, o STF não sai agindo por conta própria, não. Ele precisa ser provocado, acionado por meio de algumas ações bem específicas. Elas funcionam como se fossem as ferramentas dele para esse trabalho de guardião. E aqui estão as principais ferramentas do STF. A ADI serve para questionar uma lei que parece ser inconstitucional. Já a ADC faz o contrário. Ela busca confirmar que uma lei está sim de acordo com a Constituição. A ADO é para apontar quando o governo se omitiu, ou seja, quando não criou uma lei que a Constituição mandou criar. E a ADPF, a ADPF é a carta na manga do sistema. O pulo do gato da ADPF é esse caráter residual. Ela funciona como uma rede de segurança. Pensa bem, e se uma lei municipal viola a Constituição Federal? Ou uma lei super antiga, de antes de 1988, que não combina mais com as regras de hoje? Nesses casos, a ADI nos serve. É aí que entra a ADPF, sabe? Para preencher essas lacunas importantes no sistema. Certo. Então o STF foi lá, usou uma dessas ferramentas, julgou a ação e bateu o martelo. E agora? Qual é o impacto real disso no dia a dia? Vamos ver como essa decisão se espalha por todo o sistema jurídico. O impacto é gigantesco. Primeiro, a gente já viu, a decisão vale para todo mundo. É o efeito erga omnes. Segundo, e isso é crucial, ela tem efeito vinculante. O que isso quer dizer? Que todos os outros juízes e tribunais do país, e também toda a administração pública, prefeituras, governos, ministérios, ficam obrigados a seguir o que o STF decidiu. É como uma ordem que não pode ser ignorada, mas essa corrente tem os elos mais soltos. Poderia parecer que a decisão do STF é a palavra final, absoluta, sobre qualquer assunto. Mas o nosso sistema de freios e contrapesos, a base da República, sempre guarda uma reviravolta interessante. E aqui está a grande exceção. Essa decisão não amarra as mãos do Poder Legislativo na sua função mais importante, que é, criar leis. E também não engessa o próprio STF, que pode, no futuro, reavaliar o tema e mudar de opinião. Isso é fundamental para garantir que o direito continue evoluindo, né? E esse fenômeno é simplesmente fascinante. Imagina, o STF declara uma lei inconstitucional. Aí o Congresso, que representa a vontade popular, reage. Ele vai lá e aprova uma nova lei sobre o mesmo assunto, talvez com uma redação diferente, uma outra abordagem. Isso não é uma afronta, mas sim um diálogo institucional, a mais pura essência dos freios e contrapesos em ação.
Agora, para evitar que a mesma discussão apareça 1000 vezes em tribunais diferentes e para dar mais segurança jurídica para todo mundo, o STF tem mais uma ferramenta, e essa é poderosíssima, a súmula vinculante. E olha, para criar uma regra com tanta força assim, a exigência é altíssima. Precisa do voto de pelo menos 2/3 dos ministros, ou seja, 8 dos 11. Isso mostra que tem que haver um consenso muito grande na corte, o que dá uma estabilidade enorme para essas decisões. A ideia é simples. Quando o STF percebe que uma mesma questão constitucional está gerando decisões completamente diferentes pelo Brasil afora, criando uma baita insegurança, ele pode editar uma súmula vinculante. É basicamente uma frase curta que resume o entendimento do tribunal. E o efeito, o mesmo da decisão em controle concentrado. Obriga todo o poder judiciário e a administração pública a seguir aquela regra. Ponto final. No fim das contas, fica a reflexão, né? Todo esse sistema tão complexo e poderoso coloca o STF numa posição muito central na nossa República. Mas fica a pergunta: onde termina a proteção da Constituição e onde começa uma interferência talvez excessiva nos outros poderes? Esse, com certeza, é um dos debates mais importantes e que nunca terminam na nossa democracia.